Boa tarde, gente. Hoje iremos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu vou começar falando sobre a biografia da vida dele. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, cronista e contista brasileiro, considerado o mais influente do século XX. Nasceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, capital mineira, Carlos estudou no Colégio Arnaldo e no Colégio Anchieta, administrado pelos jesuítas em Nova Friburgo. E, apesar de hoje ser conhecido como poeta, sua primeira formação foi em farmácia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, apesar de se formar na área da saúde, se encontrou mesmo na poesia e literatura. Seu reconhecimento aconteceu na segunda geração modernista e, para contribuir com a expansão do movimento em todo o Brasil, criou a revista. E eu vou falar sobre um dos maiores poetas modernistas do Brasil. No período do modernismo importante na escola literária, um dos poetas que mais se destacaram no Brasil foi Carlos Drummond de Andrade. Além de poeta, também se sobressaiu no país como contista e cronista brasileiro. Drummond de Andrade faz parte da segunda geração modernista e é considerado um dos maiores escritores do país, com autorias que até nos dias de hoje fazem grande sucesso. Fez versos e metros livres, com muita liberdade linguística. E em todas as suas temáticas abordava a vida cotidiana de forma objetiva e ao mesmo tempo lírica. Neste artigo, vamos percorrer pela história de um dos maiores escritores de todos os tempos. E agora, nesse momento, eu e o Renan vamos falar sobre a história dele. Em 1902, o fazendeiro Carlos de Paula Andrade e sua esposa Julieta Augusta Drummond de Andrade concebem seu 9º filho e o batizaram de Carlos Drummond de Andrade. A família vivia em Itapira, de Mato Dentro, cidade localizada em 1910 a 1919. Carlos ingressou no ensino primário em 1910, na instituição chamada Grupo Escolar Dr. Carvalho Brito, em Belo Horizonte. Foi aluno do Colégio Arnaldo no ano de 1916, mas precisou interromper os estudos por motivos de saúde. Em 1918, ingressou os estudos no Colégio Anchieta, onde foi premiado e teve seu poema em prosa, Onda, publicado por seu irmão. Por fim, foi expulso de lá sob a alegação de insubordinação mental. 1920 a 1924. A família Drummond de Andrade mudou-se efetivamente para Belo Horizonte em 1920 e no ano seguinte começou seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Em 1922, Carlos Drummond ganha um prêmio de R$50 mil do concurso Novela Mineira, pelo conto Joaquim do Telhado. Após isso, ingressou na Escola de Odontologia e Farmácia na UFMG. No ano de 1924, começa a se corresponder com Mário de Andrade, outro famoso escritor brasileiro, além de Tarsílio do Amaral e Oswaldo de Andrade. Antes disso, já havia manifestado por escrito sua admiração por Manuel Bandeira. 1925 e 1928. Em 1925, Carlos casou-se com Dolores Dutra de Moraes e com ela teve 2 filhos. O primeiro, Carlos Flávio, nasceu em 22 de março de 1927, mas faleceu 30 minutos depois do seu nascimento. No ano seguinte, em 4 de março, nasceu sua filha e companheira para a vida toda, Maria Julieta. Foi neste ano também que publicou um dos poemas que o levaria a ser muitíssimo conhecido, No Meio do Caminho. A obra foi publicada na revista Antropofagia de São Paulo e foi um escândalo que gerou perplexidade na sociedade conservadora da época. 1930-1960. Vive o que se chama primeira fase drummondiana. Caracteriza-se como gauche irônica que utiliza coloquialismo e humor para críticas sociais. Em 1930, Carlos Drummond de Andrade publicou seu primeiro livro, chamado Alguma Poesia. Dentre outros vários títulos importantes, publicou também o livro Claro Enigma. À altura de sua vida, sua filha estava casada, com filhos e vivendo em Buenos Aires, divulgando seu trabalho. Neste período, também publicou o famoso poema chamado A Roda do Povo. Entre os anos de 1940 e 1945, vive a segunda fase drummondiana, com engajamento político, questionamentos sociais, metalinguagem, formas livres, entre outras coisas. Há um retorno de poemas como formas tradicionais. Já na terceira fase drummondiana,
ou fase não, o poeta escreveu poemas eruditos, com temas filosóficos e existencialistas. 1987. Sem data específica, é dito que no fim de sua vida, Carlos Drummond de Andrade viveu sua quinta fase, chamada erótica. O poeta escreveu seu último poema, chamado Elegia a um Tucano Morto. A obra faz parte do seu último livro, Praial. Em 5 de agosto de 1987, depois de internada por 2 meses, sua filha morre de câncer. 12 dias depois, Drummond morre de problemas cardíacos e é enterrado no mesmo túmulo que a filha. E eu vou falar algumas de suas obras. Carlos Drummond de Andrade construiu um acervo com mais de 60 obras literárias. Dentre elas estão poesias, homenagens póstumas e publicações em jornais e revistas. Agora eu vou falar algumas obras dele. Alguma poesia, publicada em edição Pindorama. Brejó das Almas, publicado em Os Amigos do Livro. Sentimento do Mundo, publicado em Ponjeti. Poesias, publicado em Olímpio. A Rosa do Povo, publicada em Olímpio. Poesia Até Agora, também publicada em Olímpio. Claro Enigma, publicado também em Olímpio. Viola de Bolso, publicado em Serviço de Documentação do MEC. Fazendeiro do Ar, publicado em Olímpio. Poemas, publicado em Olímpio. A Vida Passada a Limpo, publicado em Record. Lições de Coisas, publicado em Olímpio. Boitempo, publicado em Sabiá. Menino Antigo, publicado em Olímpio. As Impurezas do Branco, publicado em Olímpio. Discursos de Primavera e Outras Sombras, publicado em Olímpio. O Cor, publicado em Record. Amar se aprende amando, publicado em Record. E eu vou falar sobre a presença dele nos vestibulares. Justamente por sua popularidade na literatura modernista nacional e grande acervo, Carlos Drummond aparece constantemente no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e em vestibulares de diversas universidades. Seus poemas e obras literárias já foram questões cobradas em importantes universidades federais e também privadas, como por exemplo a Pontifícia Universidade Católica. No Enem é um dos autores mais cobrados e que mais aparece no caderno de literatura, com cerca de 16 questões em 15 anos de existência do exame. Logo, pode esperar ao menos uma questão sobre suas obras e vida literária. Por esse motivo, conhecer a vida, história e materiais de Carlos Drummond de Andrade é fundamental para estudantes de todos os níveis. Além de se preparar para avaliações e vestibulares, é uma ótima oportunidade para se aprofundar em um dos principais nomes de trajetórias literárias nacional. E esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e obrigado por assistir.